Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso goste, não esqueça de clicar aqui no like e fazer também os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Pessoal, essa semana, vocês devem ter notado, eu subi um vídeo na quarta, que não é um vídeo novo. Eu tô com a saúde um pouco debilitada durante essa semana, acabando ainda de me recuperar, mas não poderia deixar o nosso JKCast aqui sem um episódio. Então eu vou responder aqui uma pergunta que eu achei interessante, mas vou tentar ser... vai ser só essa pergunta, tá? Mas as outras perguntas que a equipe selecionou ficam para os próximos episódios. Ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos aqui então à nossa pergunta. Professor Cobori, muito boa tarde ou boa noite. O meu nome é Mauro Lazzarini, falo de São Paulo. Eu sou médico endocrinologista e trabalho na área de faturamento de internação hospitalar, interligada à área de gestão no SUS. O meu interesse, acredito que de muita gente também, professor, é a respeito do tema financiarização do setor saúde, entendendo a financiarização como um fenômeno do capitalismo mundial, né? Uns gostam, outros não gostam, etc. Em cada setor ele assume esta ou aquela particularidade, mas ele abrange a financiarização qualquer setor qualquer área produtiva da economia, né? Digamos assim. O setor saúde, ele se reveste de algumas particularidades, não é? E eu gostaria, como o senhor tem muita experiência em gestão de capitais, dentro do mercado de capitais e também na área de saúde, que o senhor comentasse sobre esse tema da financiarização em saúde, pode ser de uma maneira ampla, porque é um tema muito complexo, como o senhor sabe muito bem, mas que o senhor nos dê um embasamento, uma opinião ou uma orientação para que possamos entender melhor do tema e avançarmos nos nossos estudos. Tá bem, professor? Desde já eu agradeço. Vamos aguardar o seu retorno. Muito obrigado e um bom trabalho a todos. Bem, Mauro aqui de São Paulo, capital. Mauro, um tema extremamente interessante, né? A financiarização da economia. No seu caso aqui, a financiarização da saúde. A financiarização da economia realmente requer aí, é um tema bastante amplo, requer um tempo, digamos assim, vários vídeos para explicar, né? E é um tema que eu tenho me interessado bastante, até porque eu sou de finanças, né? Então, na realidade, a financiarização é você financiarizar a economia, é dar a ela a lógica das finanças para a economia, né? Então é um tema realmente bastante amplo, tem muita gente que tem essa curiosidade e a sua pergunta foi selecionada por isso, Mauro, porque você também fala da financiarização aí, né, no setor de saúde, né, da saúde, a financiarização da saúde. Você pergunta da minha experiência, eu tenho essa experiência justamente porque quando iniciou-se esse movimento um pouquinho maior de fusões e aquisições de M&A no Brasil, eu dei algumas palestras, né, sobre fusões e aquisições pelo Brasil já lá 2011, 2012, de lá para cá foi quando fundei a empresa de M&A, que hoje é uma das maiores boutiques de M&A do Brasil, e as nossas teses mais, digamos assim, que a gente mais atuou de 2012 para cá foi educação e saúde, né? Inclusive eu dei uma palestra sobre fusões e aquisições a convite da Sociedade Paulista de Radiologia, foi em Ribeirão Preto. Não me lembro se foi em 2013 ou 14 que eu dei. É justamente quando esse mercado de clínicas de diagnóstico por imagem, elas estavam se consolidando. Tinham grandes grupos, né? Um liderado pelo Pátria Investimento, que era o Grupo Aliar, a DASA, Fleury, estavam começando a consolidar esse mercado. E nesse evento da Sociedade Paulista de Radiologia, ia ter a palestra desses 3 grandes players, né? E a Sociedade Paulista me convidou para dar a palestra ali, digamos assim, que fosse uma palestra imparcial, mais sobre o processo como um todo, obviamente porque os grandes players iam lá dar uma palestra sobre fusões e aquisições, com um
claros interesses da parte dele de consolidar esse mercado, e estariam ali todos os donos de clínicas de diagnóstico por imagem. Então eu fui convidado, digamos, para ser uma voz imparcial, e foi um evento bastante interessante. Depois a gente acabou até ajudando e assessorando várias dessas clínicas aqui do estado de São Paulo. Então qual que é a lógica? Por que eu estou falando isso? Porque o Mauro acho que citou aí que eu tenho essa experiência, não sei se ele já me conhece ou me conheceu no mercado, mas eu tenho, só pontuando, né, que a gente atuou muito nesse setor de saúde, na consolidação das redes de hospitais também, né? E sempre com esse capital financeiro muito forte por trás, por isso, digamos, essa financeirização. O que é a financeirização? É você dar uma lógica das finanças em setores da economia. Quando a gente está falando hoje, é um fenômeno mundial, como disse o Mauro, mas muito mais amplo. Quando você pesquisa sobre financiarização, você vai ver lá, financiarização da economia. É porque a economia como um todo virou um grande negócio de finanças, né? E você dá... Por que eu vou colocar um marco a partir de agora para a gente entender, né? Porque parece muito complicado para quem não entende de finanças, de economia, esses termos de financiarização da economia. Então, acho que eu vou pontuar agora um marco aqui para a gente dividir esse raciocínio e vocês já entenderem o que é isso, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas a economia tem que ter uma lógica de finanças, né? Não necessariamente. Então, sob o ponto de vista do que deveria ser a economia, né? As ciências econômicas, ela é feita para atingir-se o bem-estar da sociedade. Então, digamos que a economia, o objetivo da economia é o bem-estar. Quando eu falo que a economia foi financeirizada, eu estou dizendo que essa lógica deixou de ser o bem-estar e passou a ser uma lógica de finanças, uma lógica de retorno, né? Quanto mais retorno, melhor. Então, a financiarização da economia, ela deu esse viés das finanças, tanto que tem um autor, eu não me lembro o nome dele, que ele fala do Estado Finanças, né? Estado Finanças, tanto que hoje no mundo inteiro, quando você fala Estado Finanças, a gente está falando que quem comanda e toma as decisões e teoricamente dá as soluções para a economia é o Banco Central, o Tesouro Nacional, porque você tem exatamente essa lógica das finanças, do Estado Finanças, né? Então, dar uma lógica financeira, uma lógica das finanças para a economia, é quando você começa a dar uma lógica que as coisas têm que dar um retorno, necessariamente. Quando se fala que uma coisa tem que dar retorno, a gente está falando de cada vez acumular mais riqueza e cada vez acumular mais capital. Na mão de quem? De quem está financiarizando a economia. Então, o que é a financiarização da saúde? E já com essa experiência, tentar dar, como sempre, né, esses dados, uma visão um pouco mais técnica desse negócio macro que todo mundo fala e ninguém entende, mas um pouquinho mais por dentro do negócio, citando, inclusive, esses exemplos que eu falei que eu tenho experiência. Então, imagine uma clínica de medicina diagnóstica por imagem. Tinham dezenas, centenas pelo estado aqui, nessa minha experiência que eu falei, pelo estado de São Paulo, e depois pelo Brasil todo, a gente acabou também participando desse movimento de consolidação do setor, tá? O que é um movimento de consolidação do setor? É pegar um setor que está pulverizado ainda em várias empresas, dezenas, centenas de empresas, e você tentar dar aquela lógica da consolidar. Você começa a fazer movimentos de aquisição e começa a consolidar o mercado. Para quê? Eu não preciso crescer organicamente. Eu vou comprar as empresas que já têm esses mercados, ou seja, eu vou comprar a participação de mercado. Eu vou aumentar a expansão do meu mercado, da minha cobertura de mercado, da minha participação de mercado, ou no termo em inglês que o mercado do meu market share, fazendo aquisições e não crescendo. Em vez de eu abrir uma clínica lá na outra cidade, eu vou e compro a clínica que já está estabelecida naquela cidade, já é conhecida, já tem os clientes, já está consolidada. Então, esse é um movimento de crescimento via fusões e aquisições, tá? Hoje, essa lógica é muito comum. Todas as empresas fazem isso. Agora, qual é a lógica, eu já expliquei em um vídeo, desse crescimento e dessa tomada de participação de mercado? Eu quero criar poder de mercado para minimizar as forças, que eu já expliquei aqui, as forças de mercado sobre a minha empresa. Ao minimizar as forças de mercado da minha empresa, eu aumento a minha rentabilidade. Eu crio um poder de mercado e aumento a minha rentabilidade. Eu aumento o meu poder de barganha com os clientes, aumento o meu poder de barganha com os fornecedores, crio barreiras de entrada para novos entrantes, crio barreiras de entrada para produtos substitutos e fico muito maior, com um poder maior de concorrência entre os
as empresas do setor. Então, são as 5 forças lá de Michael Porter que eu vou tentar minimizar. Minimizar como? Crescendo, comprando outras empresas, consolidando o mercado. Então, essa é a lógica dos negócios, a lógica empresarial, ok? O que isso tem a ver com a financiarização? Imagine que eu tenho aqui, no meu exemplo, não é o exemplo, é real, tá? Dezenas e centenas de clínicas de medicina diagnóstica por imagem, e eu visitei muitas dessas, tá? Dezenas dessas clínicas. Visitei, conversei com os proprietários, algumas vezes assessorando o sell side, o vendedor, outras vezes assessorando o buy side, que era quem estava comprando, consolidando o mercado. Então, eu sei a lógica por trás dos dois lados, do vendedor e do comprador. Então, quando você está em dezenas e centenas, que são cada clínica de medicina diagnóstica por imagem era um médico que abriu, era uma empresa familiar, um médico especialista naquilo, geralmente também é um radiologista ou tem sócios radiologistas, e ele cresce aquela clínica dele, tem uma boa carteira de clientes, de pacientes, tem uma boa base de funcionários, é um negócio extremamente saudável que traz rentabilidade para a família, para o negócio dele. Okay? É um médico reconhecido, tem um bom relacionamento com a comunidade, né, com os clientes, com os funcionários, com a família dos funcionários. Então, é aquela típica empresa pequena que está lá, é uma empresa saudável, uma empresa sólida, em que tem um bom relacionamento na comunidade, tanto com clientes, pacientes, familiares de pacientes, funcionários, familiares de funcionários, ou seja, é uma empresa consolidada no setor, muito bem quista, né, na comunidade. Só que em algum momento essas empresas têm problemas de sucessão. O que é problema de sucessão? Poxa, tenho meu filho que ele não é médico, ele é advogado, ele quer ser advogado e, sei lá, mudar para uma outra cidade maior. A minha filha, a mesma coisa, ela é até médica, né? Quis seguir minha carreira, mas, sei lá, casou e mudou com a família também para uma outra cidade e ela não gosta muito de tocar negócios, ela é feliz só sendo médica, então estou agora com problema de sucessão. O que eu faço? Vendo uma empresa. Não tem quem me sucede, não tenho, né, sucessão, vou vender a empresa. Tá? Então, muitas empresas passam por problema de sucessão. Né? Que não seja o problema de sucessão, ela sofre um assédio, alguém quer comprar a empresa dela. Então, o mercado começa a se consolidar. Qual que é o problema? A empresa grande que está comprando, e eu até citei um grupo aqui, por questões éticas não vou ficar citando novamente, mas essas empresas têm fundos de investimento por trás. Fundos de private equity, grandes fundos de private equity por trás. O que um fundo de investimento, um fundo de private equity, por isso se chama financiarização? É uma lógica do mercado financeiro. O que uma empresa com uma lógica do mercado financeiro, um fundo de investimentos, um fundo de private equity tem na cabeça? Retorno. Ela não tem paixão por aquele mercado. Ela não está no mercado, no setor de saúde porque gosta e está preocupada com a saúde do povo brasileiro. Não, ela quer retorno. Se ela achar um outro segmento que dá um retorno maior do que aquele de saúde, ela vai para outro segmento. Ela não vai ficar... Ela não tem paixão pelos negócios. Diferente do dono da clínica que tem. Ele tem uma missão, ele tem uma vocação, ele é médico, ele criou um relacionamento, como eu disse, com a comunidade. Ele tem essa vocação. Um fundo, quando vem fazer um negócio com ele, comprar a empresa dele, está vendo no retorno. Como é que eu vou agregar essa empresa dele, consolidar na minha? Tanto que o grupo que eu citei aqui, que tem um fundo de private equity por trás, nunca imaginou que faria isso. Criou uma tese de investimento, viu que era um bom negócio, começou do zero, comprou 3 clínicas, depois começou a crescer e hoje é um dos maiores grupos que está nesse segmento, tá? E muitas vezes eles saem do setor depois, né, fazendo a venda, fazendo o IPO, saindo desse mercado, porque ele estava interessado, era só comprar, consolidar, ganhar todas as sinergias que eles geram no negócio e vender lá na frente, sair lá na frente. Então, por isso que eu já falei com outros termos aqui, eu entendo a lógica toda da cadeia, tá? Muitas vezes, quando você está entrando no IPO, é um fundo de private equity que está saindo. Ele está saindo e você está entrando. Então, aquela grande crescimento, oportunidade que tinha naquele investimento, o fundo de private equity já tirou. E ele sai no IPO. E aí entram novos investidores, tá? Então, a lógica é financeira, a lógica do retorno. Quanto eu consigo extrair de rendimento desse negócio? Quanto eu vou conseguir depois extrair de dividendos, distribuição de dividendos desse negócio? O quanto eu vou tirar de dinheiro desse negócio? Essa é a lógica. Não sejamos ingênuos, né? Tem muita gente que escuta o que eu falo, que eu sou do mercado, tem muita gente que é ingênua e fala, mas não. Essa é a lógica. Como diz, a verdade nua e crua, tá?
Então, a financiarização do setor de saúde é dar a lógica financeira para o setor de saúde. Qual é a lógica financeira? Retorno, acumulação de riqueza, extração de capital do negócio, tá? Quanto mais dinheiro eu conseguir tirar daquele negócio, para mim é melhor. Então, a financiarização agora da economia como toda essa, a economia como ciência social está lá para o bem-estar da sociedade. A economia financiarizada não está lá, esquece o bem-estar, está lá pelo retorno financeiro. Então, a financiarização dos setores, no caso que a gente está citando aqui do setor de saúde, é isso. Então, eu compro aquela clínica, primeira coisa, vou eliminar esse concorrente. Naquela cidade ele era o cara, a comunidade toda era cliente dele, gostava dele e de outras, né? Eles compram todas as clínicas, as maiores clínicas da cidade. Então, saiu aquele dono, eu tirei, a empresa é minha. Primeira coisa, vou gerar toda a sinergia que eu puder. Eu já brinquei aqui, né? O que é gerar sinergia? Reduzir pessoal. Primeira linha ali na DRE que você olha ali, que eu vou conseguir extrair a maior redução de despesa é despesa pessoal. Então, eu vou reduzir pessoal, vou demitir pessoas. Eu já tenho o meu setor de RH, aquele cara, sei lá, tinha 3 pessoas no setor de RH dele, não precisa. Demite. Faço o RH tudo aqui que eu já tenho. Ele tem, sei lá, 10 atendentes, eu vou colocar o meu software aqui, que é um pouquinho mais integrado, meu ERP, meu não sei o que, vai integrar melhor, não preciso mais de 10 atendentes, preciso só de 7. Demite 3, ok? Os técnicos de radiologia, eu tenho os técnicos de uma outra clínica que eu comprei, ele pode atender as 2 unidades, não precisa ficar ali. Aí, obviamente, depende tudo da escala, né? De como, mas sempre tem a oportunidade. Quem vai dar o laudo? Eu não preciso do médico dar laudo ali, porque eu tenho o meu que dá o laudo telemedicina, que vai dar telelaudo aqui. Então, ele vai eliminar todos os custos que ele precisa, que ele pode eliminar. Ganho de sinergia. Já melhorou a margem dele. Aquele negócio imediatamente já melhorou muito a margem dele. O que ele está de olho, na realidade, naquela clínica? É o mercado que ele já tem consolidado, a carteira de clientes, a base de faturamento dele. A base de custo e despesa, ele vai mexer em tudo e vai conseguir. Não vou. Ele tinha ali uma escala de fazer novos investimentos, uma nova máquina de ressonância, outra máquina de tomografia. Não precisa, porque eu tenho ociosidade nas minhas máquinas em outros locais. A gente pode remanejar. Então, comprei aquilo ali, eu estou de olho nos números. Eu não estou de olho em mais nada além disso. Estou de olho nos números porque eu quero gerar retorno, quero maximizar o retorno daquele negócio. Então, você esquece a preocupação que o dono daquele negócio tinha com a comunidade, com os funcionários, a empresa financiarizada agora não tem essa preocupação. Ela tem uma preocupação com os números. Então, não sejamos ingênuos. É isso que acontece. Então, a financiarização da saúde é dar a lógica financeira do negócio, dar a lógica do retorno. O meu objetivo principal a partir desse momento não é mais o bem-estar daquela comunidade. Minha lógica a partir desse momento é a maximizar o retorno daquele negócio. Então, a financiarização, presta bem atenção, a financiarização, ela é impensável sem essa base material, sem a produção. Tem que ter uma produção por trás para eu conseguir extrair o máximo daquela produção. Então, o pessoal já me chama de marxista, vai começar agora a chamar ainda mais de marxista. Mas é essa a lógica, é da exploração material daquilo ali, da exploração do trabalho daquilo ali. Não existe outra lógica por trás dessa financiarização. E, obviamente, o Mauro perguntou do setor de saúde, e isso está servindo para todos os setores da economia. Essa é a lógica, né? Então, a gente saiu ali, sei lá, se a gente for pegar uma perspectiva histórica, né? Saímos ali dos artesãos, aí veio a lógica das manufaturas, não é isso? Aí veio a criação de uma força mecânica, da Revolução Industrial, aí a Revolução Industrial saiu do que era o mercantilismo ou do capitalismo comercial para um capitalismo agora industrial, e aí depois a gente entrou num capitalismo financeiro. O que é o capitalismo financeiro? É o capitalismo que dá a lógica de quanto mais capital financeiro eu tiver acumulado ou mais poder sobre o capital financeiro, mais eu consigo extrair retorno disso. Então, essa é a lógica do negócio. Não é nem quando as pessoas falam... Eu não gosto muito das pessoas falam, é ideologia, como se você
tivesse, digamos assim, afunilando e radicalizando. Não, é o inverso, gente. Você começa a abrir a sua visão para enxergar o todo, como é que funciona. Então, a financiarização da economia é exatamente isso. A financiarização da saúde é isso. É dar agora a lógica financeira para a saúde. E não a lógica de que a saúde está lá para gerar o bem-estar. Não, a saúde está lá para gerar retorno. Isso é financiarização da saúde. Tá ok? Como o Mauro disse, é um tema muito complexo, tá? Muito amplo. De repente, num outro episódio, a gente fala um pouquinho mais. Eu tentei aqui, nesse curto espaço de tempo, como eu disse, estou com a saúde um pouquinho debilitada ainda, mas responder essa pergunta do Mauro, especificamente sobre financiarização da saúde, para a gente começar a entender exatamente o que é a financiarização da economia, tá ok? Essa também é uma lógica de acumulação de riqueza e de concentração de riqueza. Quanto mais poder sobre o capital financeiro você tem, mais você consegue acumular riqueza. É isso. Então, em outra oportunidade eu falo mais sobre isso. Acho que era mais aqui pra gente não ficar, né, sem um episódio. Não sei se vocês notaram, minha voz também tá um pouquinho mais rouca por essa debilidade da minha saúde, mas não poderia deixar de falar com vocês nesse sábado, já que na quarta eu já pedi para subir um corte de um vídeo, não é um vídeo novo. E eu sei que vocês ficam aí na ansiedade aguardando os vídeos do canal. E eu agradeço, né, por essa... O pessoal fala que eu sempre reclamo aqui dos comentários, mas graças, né, a vocês, assim, talvez, obviamente, porque eu também não seja tão agressivo em colocar os argumentos, a grande maioria dos comentários aqui são sempre muito elogiosos, né, muito de pessoas que estão satisfeitas com o conteúdo, e eu fico muito feliz de poder transmitir conhecimento e poder agradar a grande maioria de vocês. E aqueles que eu desagrado, também fico feliz que tem uns que, mesmo não sendo favorável ao que ele pensa, leva essas pessoas à reflexão, e eu também fico muito feliz por isso, tá ok? Então, esse episódio fica por aqui, espero que vocês tenham apreciado. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de clicar no like, fazer os seus comentários aqui abaixo, todos eles, pelo menos, se eu não consigo respondê-los todos, eu leio. Então faça os seus comentários aqui abaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Pessoal, um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.